Olá, seguidoras e seguidores do canal SC de Fato, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Estamos iniciando hoje o programa Viver Bem, Viver Feliz. É novidade hoje, estamos então trazendo para vocês um novo nome para esse espaço, para esse momento aqui para o nosso canal. Então, gente, a partir de hoje, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao programa Viver Bem, Viver Feliz. Já já vamos estar aqui ao lado do parapsicólogo clínico, professor Francisco Schork. Antes, deixa eu falar para vocês que nós temos um apoio legal da CleanCart. CleanCart é um convênio de saúde. Um convênio de saúde, tem várias farmácias, médicos, enfim, que são credenciados da CleanCart, e você pode ir lá, né, e apresentando o teu cartão, você vai ter alguns descontos. Você pode pedir o seu convênio através do telefone 47 30 84 6625 ou no 99752 3833. Diga que você viu a gente aqui no SC de Fato falando sobre o CleanCart, que você vai estar dando um apoio aqui para o nosso canal. Gente, nós vamos então hoje, deixa eu trazer o Francisco aqui do nosso lado. Hoje, então, estamos com um novo nome para o nosso programa. O professor Francisco apresentava esse programa, gente, na nossa querida rádio comunitária aqui de Guaramirim. E ele agora resolveu trazer o nome deste programa aqui para o canal SC de Fato. Quero te agradecer, Francisco, por acreditar aqui no nosso canal e trazer agora esse programa para cá, e será no mesmo programa, no mesmo momento que você já tinha aqui no espaço das sextas-feiras. E o Viver Bem e Viver Feliz traz como tema hoje a Síndrome do Filho Único. O professor já falou sobre o tema, que estaria trazendo esse tema no programa anterior, e agora o senhor traz, então, aqui para a gente esse tema. Professor, boa noite. Já temos aí participações e bem-vindo agora ao Viver Bem, Viver Feliz, professor. Olá, Piran, boa noite aos nossos seguidores. De fato, a partir de hoje, o nosso programa muda o nome para um nome que já tem referência na imprensa, Viver Bem, Viver Feliz. Durante 3 anos consecutivos, fiz este programa na rádio comunitária, que tem a mesma composição do que tem aqui. A partir de hoje, portanto, vamos dar um significado maior ao nosso trabalho, porque tudo aquilo que nós trabalhamos aqui tem como intuito levar as pessoas a viverem bem e viverem felizes. Então, guarde esse tema, esse título, Viver Bem, Viver Feliz. Quando ouvir esse título, tem a ver com o nosso programa. E hoje, como já anunciado na semana passada, nós conversamos sobre o processo da superproteção dos filhos e das pessoas super protegidas. Quero fazer aqui uma referência a tantas informações, ou tantos retornos que eu recebi sobre o programa da semana passada. Muito obrigado a todas as pessoas que se manifestaram pelo Face, mesmo pelo WhatsApp, por e-mail, em relação ao programa da semana passada. Percebo que, de fato, nós estamos no caminho certo e estamos conseguindo trazer para as pessoas boas informações e, acima de tudo, informações úteis para as suas vidas, úteis para a vida dos seus familiares. O nosso tema de hoje, nessa mesma balada, nós vamos falar sobre a Síndrome do Filho Único. E iniciando esse momento com uma fundamentação teórica, eu diria que filhos são filhos, filhos únicos ou filho único, filha única, é muito mais filho ainda.
Portanto, para início de conversa, a verdade é que não existe problema nenhum em ser filho único ou filha única, porque isso, evidentemente, é uma tendência da atualidade. Cada casal, por suas próprias razões, opta por ter um filho, uma filha, e é um direito que lhe assiste. Não há problema absolutamente nenhum nisso. A pergunta, no entanto, é: em que consiste a síndrome do filho, da filha única? E a resposta pode ser muito breve e muito clara. Não é o fato de ser filho único, filha única, e sim a maneira como ele ou como ela é criado, criada e tratado. Geralmente, o filho único, a filha única, acaba tendo muitas regalias, algo evidentemente que poderá atrapalhar a sua caminhada na vida quando for adulto. Sabe por quê? Porque o mundo é um lugar que, se a pessoa não aprender desde pequeno a maneira de como enfrentá-lo, acabará levando muitas surras e acabará inconscientemente sofrendo muito. Por isso, pai, mãe de filho, de filha única, tenha consciência que você dá o melhor para o seu filho, o melhor para a sua filha, mas inconscientemente, por querer dar o melhor, pode acabar sufocando o seu filho, a sua filha, com tanto mimo, que o impede de ele mesmo enfrentar aquelas agruras da vida de peito aberto. Porque, senão, se isso não acontecer, se essa proteção for muito grande, se essa devotação for além daquilo que é importante, da devotação do amor, evidentemente, do estar aí no apoio constante, seu filho, sua filha se tornará uma pessoa fraca, uma pessoa inconstante, se tornará uma pessoa com dificuldades de enfrentar a vida. Claro que todo pai e toda mãe tem o direito de proporcionar o melhor ao seu filho e à sua filha, principalmente se eles têm apenas um filho ou apenas uma filha. Mas eu queria considerar aqui com vocês de que não se trata aqui, nisto que estou falando, de desmerecer pai e mãe, e muito menos desmerecer filho único, e sim de chamar atenção para uma realidade que é e que está relacionada diretamente na vida ou a vida das pessoas. Enquanto preparava durante esta semana este tema, estava pesquisando num livro denominado O que Realmente Importa, de autoria de Anderson Cavalcanti, e ele utiliza aí uma metáfora para falar desse assunto. Ele diz que o filho é como um tronco, o pai e a mãe são como a água do rio que flui tranquilamente. E o filho, como sendo este tronco, dentro de uma metáfora, evidentemente, vai deslizando por esta água. Acontece que nos rios há pedras, há penhascos, o rio pode secar, e isto são as dificuldades. Trazendo isso para a história do filho único, da filha única, do seu dia a dia, significa dizer que quando o pai, quando a mãe
procura tirar qualquer entrave da vida do seu filho, da sua filha, quando é único, especialmente porque devota todo o amor à sua criatura, isto poderá criar muitos embaraços para essa criança. Porque se ela estiver acostumada a isso, como falei há pouco, ocorre muito inconscientemente. Se ela se acostumar a isso, mais adiante, na vida adulta, vai continuar nessa dependência. Vai ter dificuldades de se desagarrar da saia da mãe, vai ter muito problema a ser enfrentado. Pois bem, para concluir esta reflexão inicial e depois nós irmos para um bate-papo, troca de impressões, eu diria que o sofrimento evitado no caso do filho e da filha única pode ter um resultado catastrófico, pois se ele ou ela vive sempre grudado na barra da saia da mãe, ou sempre o pai tendo que resolver sua vida porque ele tem medo de ousar, porque ele se sente fraco ou incapaz, a pessoa, evidentemente, se torna uma pessoa sem iniciativa quando no futuro tiver que enfrentar a vida com suas próprias forças, tiver afinal que ser ele mesmo. Portanto, concluindo esse primeiro momento, não se trata aqui de recriminar por ser filho único, ser filha única, mas se trata sim de chamar atenção verdadeiramente para que quem é filho único, quem é filha única, aprenda a ter limites, aprenda a saber ou saiba que é necessário, sim, enfrentar a vida com todos os reveses que ela apresenta. Então está aí essa parte inicial com o professor Francisco, falando sobre esse tema. As pessoas que estão nos acompanhando podem encaminhar algumas perguntas, aí o professor está à disposição para falar dentro do nosso programa Viver Bem, Viver Feliz. Esse é o nome agora do nosso programa aqui, junto com o professor Francisco Schork. Boa noite, Adriana, muito obrigado pela participação. Marlene Ossic também dá uma boa noite. A professora Paulina Campigoto também dá aquele boa noite aqui. A Marisete também. Registro também que estão curtiram aí essa sua primeira fala. A Michele Vanessa Francisco, o Domias Inácio, a professora Maricelma Francisco, o meu amigo Sérgio Almir da Costa Conceição, lá em Marcelino Ramos. Também nos assiste a Arlete Schork Bremen, né? A Mana aí, professor. O Hector Haverock, nosso amigo Hector. Um abraço, muito obrigado, Hector, pela tua participação aqui, nos assistindo também. A professora Paulina Campigoto diz o seguinte: minha filha é única e aprendeu cedo a enfrentar a vida. Se deu bem no trabalho e nos estudos, professor. Ótimo. Parabéns, Paulina. Há muitos belos exemplos de filhos únicos que se dão muito bem na vida. Mas o dar-se bem na vida depende de algo essencial, de uma atitude proativa dos pais, de não superproteger, de não sufocar o seu filho, a sua filha, com o amor demasiado, mas de orientar, de estar próximo, de corrigir, de ser o ombro para que o filho ou a filha possa encostar na hora que precisa chorar,
é um belo exemplo, Paulina. Infelizmente, não é isso que ocorre e há tantas situações adversas que filhos únicos enfrentam. E aí, grande responsabilidade está exatamente na forma como são criados pelos pais. O Hector manda um boa noite agora para nós. Obrigado, Hector. O Hector da Ipagre. Professora Maricelma também que dando aquele boa noite. Que outros relatos, professor, o senhor pode colocar para a gente? Que certamente o senhor tem convivido com alguns assistentes que você chama, né? Enfim, o que o senhor poderia trazer aí de relatos para nós? Bom, minha vida trabalhando com pessoas há praticamente 50 anos na linha de frente, sempre trabalhando com pessoas no magistério e na comunidade, tenho tido muitas experiências de filhos únicos, filhas únicas. Uma experiência que salta aos olhos é de um filho único, vou denominar aqui de Roberto, não é da nossa cidade, é um caso que já ocorreu há 30 anos atrás, ele é do Rio Grande do Sul, inclusive, de uma cidade do Rio Grande do Sul. Esse moço era filho único e fez faculdade, estudou e foi fazer uma especialização no exterior, na área técnica, na área da indústria mecânica. Estudou, fez lá uma especialização e, ao retornar, começou a buscar trabalho e, evidentemente, teve que iniciar algo. E até hoje ele está esperando para iniciar, porque ele é filho único e ficou esperando, porque não iria se sujeitar simplesmente a ganhar pouco, afinal ele tinha ido para o exterior. Acontece que o mercado não quer saber se foi ou não foi para o exterior. Começa-se por algum lugar. Como os pais eram, não digo abastados, mas muito bem de vida, conseguiram deixá-lo dentro de casa, é onde ele continua até hoje. Por quê? Porque simplesmente passou meio ano, passou um ano, e nós sabemos que quando passa um determinado tempo, a pessoa não consegue mais uma colocação no mercado, por melhor que seja a sua formação, se não for a luta. Não sei se há algum questionamento aí, mas eu tenho depois um outro caso que é muito interessante. Alô? Não estou ouvindo. Legal, desculpa, eu tinha fechado aqui o microfone. A Jennifer Vaz, que está ouvindo a gente também, o Adilson Comim está aí acompanhando, a Jusceli de Oliveira, dá uma boa noite para a gente aqui. E a professora diz o seguinte, a educação vem de berço, né, professor? Sem dúvida nenhuma. Tem um caso aqui muito interessante de um filho único, um vídeo que eu recebi há um ano atrás aproximadamente, rodou aí na internet, achei muito interessante. Também compartilhei com várias pessoas amigas de um filho único que, evidentemente, é um vídeo mostrando a realidade do que é o filho único. No centro de São Paulo, um dia à noite, ele chegou em casa e disse para os pais já idosos, ele ainda solteiro, morando com os pais, quase 40 anos, e disse na hora do jantar: pai, mãe, eu tenho algo muito importante para falar com vocês. E eles ficaram naquela expectativa: o que será que ele irá falar conosco hoje? E aí iniciou o jantar, e a certa altura ele disse: pai, mãe, está na hora de vocês se virarem, de vocês procurarem um apartamento para vocês, né? E o pai ficou surpreso com aquilo, a mãe então ficou desapontada, e ele disse: como assim, filho? Não, porque eu estou muito bem aqui, mas eu preciso de mais privacidade, afinal de contas, né? Gostaria de levar a minha vida de uma forma um pouco diferente. E o pai voltou a dizer: mas essa é a nossa casa. Não, pai, mas veja bem uma coisa, para mim é muito melhor. Eu tenho tudo próximo aqui.
Eu tenho shopping, tenho as bancas de revista, restaurante, estou aqui no centro, isso me facilita muito a vida. E ele, evidentemente, era daqueles filhos que também ainda não trabalhavam, né? Com 40 anos. Esse é um exemplo de filho único e que custou caro para os seus pais, porque seus pais, evidentemente, foram imprudentes. Né? Protegeram, deram tudo e, no final, foram postos ou fez a tentativa de pô-los fora de casa. Então, está aí. Essas coisas não ocorrem conscientemente. Essas coisas são inconscientes. Um abraço, Jocely. A Jocely volta a dizer, né? Educação aprendi em casa e sou muito grata por isso. Tá? Quer dizer, a condução, Francisco, me parece que ela se torna um pouco não, acho que muito diferente quando você tem esse filho único ou filha única. Mas é só essa que eu tenho mesmo, então eu vou dar tudo que ela precisa, tudo que ele precisa. Mas eu vou... Vou deixar para quem, né? Certo? São as justificativas. E aí, afinal, né? Se eu não vou amar meu filho, minha filha única, eu vou fazer o que na minha vida? Que sentido a minha vida tem? Eu sofri tanto quando era criança, eu não quero que meu filho, minha filha sofram. No atendimento do dia a dia, no consultório, se vê muitas situações. Costumo sempre dizer para os pais, quando trazem seus filhos, quando trazem suas crianças, eu atendo criança a partir dos 4 anos de idade, quando eles trazem as suas crianças, principalmente nessa faixa dos 4, 5 até 13, 14 anos, invariavelmente eu digo para a mãe, que é a mãe que traz normalmente, mãe, se trate que o seu filho vai se curar automaticamente. Ou seja, o filho está carregando um peso que é da mãe, porque a mãe não está se reconhecendo, a mãe não está sabendo lidar, e o pai também, não estão sabendo lidar com uma nova situação de vida, e principalmente nesses casos. Um dia uma pessoa me disse, não me importa de sofrer, eu não quero que meu filho sofra. Então fiz uma reflexão com essa pessoa, dizendo a ela, minha querida, siga o meu raciocínio. E pontuei cada situação e disse, desculpe, você precisa mudar o seu modo de encarar a vida, você precisa vencer as suas dificuldades, e eu tenho certeza que quando você vencer as suas dificuldades, seu filho será muito feliz. Porque aquela justificativa, e eu entendo, isso é do ser humano, isso é nosso próprio, de nos condoermos, ou de repente nos conformarmos com as nossas dores emocionais, com os nossos problemas, com as nossas depressões, com as nossas frustrações, mas nos conformarmos com isso, mas querermos que o nosso filho, a nossa filha, não sofra. É claro que eles vão continuar sofrendo, até pela ligação telepática que se tem. Então, muitos pais, infelizmente, erram. Querendo dar o melhor, acabam errando. Não põem limites. E quando resolve pôr um limite, já é tarde demais. Francisco, o Hector e a Michele dão 2 depoimentos muito bons aqui, viu? Vamos lá. O amigo Hector diz o seguinte, o dar tudo o que os filhos querem, seja único ou múltiplos, pensando que está fazendo um bem aos filhos, é um grave erro que prejudica a formação. A Michele diz o seguinte, nos tempos de hoje, temos que ensinar aos nossos filhos o respeito. Isso é o mais importante. Boa educação sempre é a que vem de casa, sim. 2 ótimos depoimentos, professor. Excelente, tanto do Igor quanto da Michele.
realmente, Igor, né? Hector. Hector e Michele, obrigado pelos depoimentos. Eles são muito, muito bons para esse momento aqui, para refletirmos. Não estou aqui com o intuito de querer simplesmente proclamar verdades. Esse programa não tem esse objetivo. Esse programa tem o objetivo de nos levar, em conjunto, a refletirmos e buscarmos viver a nossa vida de uma maneira mais adequada, sem sofrimento. Não há necessidade de tanto sofrimento no mundo de hoje, se nós aprendermos que existe sim muito boas soluções. Um abraço também ao Lisandro Devens, lá em Marcelino Ramos. Um abraço para ti, Lisandro, para o pai, para a mãe, para toda a tua família. Uma família muito especial para mim lá, muito queridos, lá em Marcelino Ramos, no Rio Grande do Sul. Professor, já que nós estamos então aí mudando para o viver bem, viver feliz, né, o nosso espaço, então a última mensagem é exatamente como viver bem e viver feliz, os pais do lado do filho único, além de tudo que o senhor já colocou. Uma das razões de nossas vidas é termos filhos. E termos filhos com saúde física, mental, psicoemocional. Para isso, evidentemente, há algumas exigências, dentre as quais estar sempre atento para, em cada fase da vida dos nossos filhos, podermos oferecer a eles aquilo que é necessário. Há pouco mesmo, antes do programa, estava pesquisando algo sobre os filhos únicos, até para embasamento disso que falei aqui há pouco, e encontrei algumas observações muito interessantes sobre este tema. Há filhos únicos que são felicíssimos, há pais que são felicíssimos em ter seus filhos únicos, mas não são pais castradores, não são pais que sufocam. Todos precisamos ter a liberdade e todos precisamos aprender a enfrentar os desafios que a nossa vida oferece. Esta, inclusive, fazendo então uma menção ao nosso programa Viver Bem, Viver Feliz, é dentro deste escopo, ou seja, dentro desta ótica que nós trabalhamos aqui, que nós queremos trabalhar, continuar neste nosso programa semanal, podendo oferecer a você informações que lhe agreguem valor, sempre de uma forma livre, aberta, leve, sem querer impor este ou aquele conceito. Nossa preocupação, como disse, fiz isso, melhor dizendo, durante 3 anos consecutivos na nossa rádio comunitária. Por alguma razão, houve uma mudança e nós, então, mudamos para esse programa aqui, trouxemos junto, evidentemente, a partir de agora, a partir de hoje, então, este nome, Viver Bem, Viver Feliz. A essência deste título significa eu ser uma pessoa feliz. Poder viver em harmonia, em paz, em tranquilidade. Obrigado, professor. Vamos fechar por aqui. Manda aquela sua mensagem, então, para o pessoal que está aí realmente curtindo, compartilhando, visualizando todos os seus programas, professor. Ok, agradeço uma vez mais de coração a você, de perto e de muito longe, né? Temos gente aqui do Rio Grande do Sul, temos gente do Paraná que já nos assiste,
temos gente de São Paulo, do Rio de Janeiro, felizmente estamos indo longe. E isto nos deixa realmente muito satisfeitos em poder estar aqui e contribuir com você semanalmente, sempre com uma reflexão que lhe agregue valor. Concluindo, mais uma vez, muito obrigado. E dizer que o nosso próximo programa, dia 25, sexta-feira que vem, vamos falar sobre as amarras dos sentimentos de culpa, que é uma carga que trazemos em nossa vida, muitas vezes, que nos deixa atados à corrente pelos pés e que não nos faz avançar, ou que nos impede de avançar na vida. Vamos, então, entender um pouquinho melhor como são essas amarras que nos fazem ter fortes sentimentos de culpa. Uma boa noite, até a semana que vem. Obrigado, professor. Gente, muito obrigado a todos que acompanharam aí o Viver Bem, Viver Feliz, com o professor parapsicólogo clínico Francisco Schork. Hoje o tema foi a Síndrome do Filho Único. Você pode curtir esse programa, compartilhar no YouTube, no Facebook, no site scdefato.com.br. Também você pode ver novamente esta participação do professor aqui no nosso canal. Uma boa noite a todos, até a próxima sexta-feira com mais um Viver Bem, Viver Feliz.